Tchau! Oi, gente, sejam bem-vindos à live. Vocês me digam se estão ouvindo bem o som, como é que tá? Se estão ouvindo bem? Oi, Vitor, oi, Lari, Julie. Que legal, gente. Eu vou ser pontual, né? E então hoje a live é sobre como eu aprendi a falar italiano do zero. E cada vez que nós vamos aprender uma língua nova é um desafio, né? E pra mim também foi um desafio. Então assim, eu vou começar, né, contando o motivo pelo qual eu fui pra Itália. Eu fui pra Itália porque eu namorava um rapaz que estava tirando a cidadania italiana e então me convidou para ir junto, né, passar esse processo com ele. Então nós fomos, né, sem saber uma palavra em italiano. Quem nos receberia na Itália seria então a advogada. E por esse motivo, assim, sem ter estudado, sem nunca ter conhecido, e como foi uma coisa muito rápida, né, o aprender, então, o ter que ir para a Itália, nós não sabíamos nada, não deu tempo de estudar. Então, no aeroporto, eu comprei um livrinho chamado Guia de Conversação para Viagens, e ali eu fui lendo algumas frases. Eu lembro que quando eu entrei naquele corredor que vai para o avião, a empresa era italiana, né, a Alitalia, e ali a moça já começou a falar italiano comigo e eu não sabia dizer nada. Ela disse, acho que boa noite, porque era no finzinho da tarde, e eu não sabia responder, só acenei com a cabeça. E então entrei no avião e não sabia falar nada. Quando cheguei na imigração, então, mais uma vez, né, os policiais, nós passamos 2 vezes pela imigração, uma vez em Roma, que nós descemos no Fiumicino, e passamos ali rapidinho, entregamos a documentação e tudo certo. Quando chegamos em Ancona, uma outra cidade, os policiais pediram então para nós fecharmos a mala, que ele teria terminado, e eu virei a mala em cima da mesa por não saber nada. Então, assim, sempre que nós formos a uma cidade é muito importante saber o mínimo possível para poder se comunicar. Então eu cheguei lá, primeiro dia, não conhecia a cidade, não sabia falar nada. Então a saga de fazer a primeira compra, né, para ir no supermercado para fazer a primeira compra. Então não sabia os produtos, como que eram. O que eu fiz? Eu fiz uma lista em português e depois eu fui traduzindo. Peguei um dicionário, comprei um dicionário também em italiano, junto com esse meu livrinho que eu tinha comprado no aeroporto, e fui escrevendo as frases assim. Escrevi quanto custa, né? Aí traduzi para o português, para o italiano. Daí eu escrevi todos os produtos que eu queria e fui procurando. Quando eu cheguei lá, eu ia tentando achar. O que eu não achava, fui pedindo para as moças, né? Eu apontava a palavra e perguntava onde está, porque foi outra frase que eu anotei. Então essa foi a primeira diversão de ir no supermercado. Não achei metade das coisas que eu queria, tive que pegar as coisas meio que no olho, meio que tentando saber, né, como e o que eu poderia comprar. Comprei várias coisas que eu não sabia o que era, até achar as coisas que nós estamos habituados, né, foi uma saga. Essa foi a primeira aventura de ir no mercado. Até saber pedir shampoo e tudo isso. Que mais? Então depois foi aprender a andar na cidade, que nós não sabíamos, né, e nem sabíamos conversar com as pessoas. E eu fiquei numa cidade sozinha, ele foi para outra cidade fazer a cidadania. Então ele morava numa casa com outros brasileiros fazendo a cidadania e eu morava numa casa sozinha. Eu morava em Macerata, uma província de Ancona, e ele morava em Morro Vale na época. Então ele ficava ali fazendo o processo da cidadania e eu lá. Então eu saía às vezes para tentar achar alguma coisa, mas não sabia fazer muitas perguntas, não sabia explicar. O italiano tem as formalidades,
né? E eu não sabia muitas vezes nem perguntar, porque se a pessoa me perguntasse algo a mais, eu não sabia responder. Então, passei muita vergonha, porque começava a falar, eu não entendia o que a pessoa estava falando, eu saía, porque eu não sabia nem pedir desculpa. Das outras vezes já fui aprendendo, mas as primeiras não. Até aprender como ir para ligar para o Brasil, nós tínhamos que ir em umas cabines. Então, para perguntar quanto que custava, para perguntar como que fazia ligação, então tudo foi muito difícil por não ter o domínio da língua. Eu sei que no Brasil nós temos bastante descendentes, né, de italianos, e para que você, né, você que deseja ir, você que deseja tirar a sua cidadania, é imprescindível. Porque você se sente perdido, é muito difícil, porque se acontecer até algo com você, você não sabe nem pedir ajuda. Então, começa as sessões de vergonha, né? Os italianos são bem diretos, então eu gosto muito de tomar café. Então, das várias vezes que eu saía para tomar café, uma das vezes, né? Eu vou contar, já contei uma outra história aqui, então outra vez. Eu fui e pedi uma pasta e eu não sabia que era tudo misturado, né? Pedi uma massa, que eles chamam de pasta, e eu pedi achando que vinha tudo misturado, e aí eu pedi para colocar as coisas juntas, então eles falaram que não podia fazer daquela forma, ou era desse jeito, ou não iam fazer. Então a outra vez eu fui comer um sanduíche e tomar café com leite, então era um sanduíche de queijo e presunto cru, e o moço me olhou com uma cara de nojo, disse que eu estava estragando a comida dele e não quis me vender. Ele falou que ou me venderia só de queijo ou só de presunto, e quando eu tomei café com leite, então foi uma afronta, né? O italiano dá muito valor para a comida dele, então a gente precisa respeitar. É importante também conhecer um pouco da cultura para respeitar a cultura também. Uma das coisas que eu contei aqui também, que eu fui, né? Então, assim, como que eu aprendi? Que eu fui aprendendo? Eu fui assistindo TV lá, eu fui anotando pequenas palavras, porque eu aprendi absolutamente sozinha. Então, eu ia anotando frases inteiras. Por exemplo, eu escrevia, como perguntar aonde eu posso encontrar isso? Então, eu escrevia essa frase em português, traduzia toda ela e perguntava. E eu escrevia também como pronunciar as palavras, junto com esse livrinho. Então, eu fui me arriscando, assim, cada vez que eu encontrava alguém que era estrangeiro também e que a pessoa tinha paciência, então, para me ouvir, eu ia perguntando, né? E eu fui aprendendo os cumprimentos normais, assim, básicos, o bom dia, boa tarde. Aí fui aprendendo, então, a fazer as compras no mercado, porque sempre eu comprava os mesmos produtos, então eu fui aprendendo o nome dos produtos. Eu fui anotando. Cada vez que eu aprendia uma palavra nova, eu anotava, então eu fui fazendo um dicionário particular e eu ia estudando aquelas palavras. Uma coisa também que me ajudou muito, eu assistia Friends, eu tinha uma amiga que ela tinha Friends desde o comecinho, né, desde o primeiro episódio até o último. Então eu assistia todo dia um episódio de Friends, todo dia, porque ele é muito do dia a dia, então tem as questões de prato, panela, é uma conversa muito informal, então foi se tornando mais fácil eu aprender daquela forma. Então, cada vez que eu aprendi uma palavra nova, eu ia lá e escrevia. E claro que foram acontecendo situações, por exemplo, a primeira vez que eu fui pegar o trem. Daí eu escrevi, né, no caderno, como que eu perguntava o preço, como que eu fazia para validar o bilhete do trem. Eu fui escrevendo todas essas coisas. Então, eu pesquisava um pouquinho como fazer as coisas, né? Pesquisava, eu tenho que pegar o trem. Para pegar o trem, como é que funciona? Então, eu chegava lá já com aquelas frasezinhas prontas e eu ia pronunciando. Se a pessoa não me entendia, eu mostrava no caderno que eu tinha escrito. No começo foi assim, gente. Acho que os 3 primeiros meses. Então, com 3 meses eu já falava um pouco, porque eu sempre tentava conversar. Inclusive, uma das coisas muito engraçadas é que logo quando a gente chegou, nós tínhamos um vizinho. E ele não falava nada de inglês e não falava nenhum outro idioma além do italiano. E nós convidamos ele para almoçar com a gente. E foi tudo meio que por mímica, assim, porque nós não sabíamos falar nada.
Nesse dia, acho que tinha uma semana que a gente estava. Não, tinha um mês que nós estávamos lá, nós já sabíamos falar bom dia, boa tarde, e eu, né, falei a frase porque ele comentou que ficaria sem almoço e a gente convidou ele para almoçar com a gente, enfim. E foi indo assim, pouquinho em pouquinho, frase, né, frase a frase, pouquinho em pouquinho. O que me ajudou bastante a evoluir com relação à língua, então, foi que eu tive amigos que não eram brasileiros. Então, eu aproveitei que eu estava lá e ao invés de ficar só com brasileiros, eu comecei. Eu tinha amigos do Equador, tenho até hoje, que me acolheram na casa deles e que essa é uma parte que eu conto daqui a pouco. Nesse período, então, eu já falava um pouquinho. Como eu fui, né, com visto de turista e ele estava fazendo a cidadania, eu fiquei um período ilegal na Itália, o que eu não recomendo, né? Então, eu fiquei um período ilegal e eu sei que muitas vezes não é fácil, até porque a Itália é bem restrita quanto à documentação. Eu fiquei, acho que uns 7 meses ilegal. E nesse período, então, foi a saga de encontrar trabalho. Era bem difícil encontrar trabalho, porque quando você não tem documento. E muitos desses trabalhos eram trabalhos bem pesados. Um dos trabalhos que eu fiz, então, foi para um brasileiro que, né, já morava lá há um tempo, tinha documentação. E eu fui, então, fazer aquela primeira faxina de quando constroem um apartamento. Daí foi um dos meus primeiros trabalhos, daí eu fui fazendo faxinas, fui ajudante em uma creche, aí eu conheci uma francesa, eu entendo um pouquinho de coisas de beleza, então eu era assistente dela, né, eu fazia unha, fui fazendo várias coisas. Mas assim, mais trabalhando em casas, né, fazendo faxina, sendo empregada doméstica, sendo babá. E muitos desses trabalhos eu não recebi por não ter documentação. Por isso que eu digo que eu não aconselho ir sem documento. Porque eu passei por isso pelo menos 3 vezes. Inclusive trabalhei para brasileiros que não me pagaram e disseram que caso eu, né, quisesse, eu reclamasse para a polícia. Eu não tinha direito. Depois disso, então, eu consegui fazer a documentação num certo período. Não sei se vocês sabem, a Itália, ela tem algumas formas de fazer documentação, mas qual foi a que eu fiz? Eu fiz o permesso di soggiorno por trabalho, que é quando você está trabalhando para alguém que é legal no país, que tem documentação, ou para um italiano, sai uma lei onde te permite, então, pagar todas as taxas e você ficar legal no país. Então, eu trabalhava nessa época para uma senhora, inclusive eu sou muito grata a ela, e ela, então, decidiu pagar todas as taxas. Eu trabalhei para ela e com esse dinheiro, então, do que seria o meu salário, ela pagou todas as taxas e me colocou em régula, como eles dizem, né? Me permitiu ficar legal no país e por isso, então, eu fiz essa documentação do permesso de soggiorno, então, por trabalho. Eu tive muita ajuda porque eu fiz muitos amigos, né? Inclusive, assim, num desses trabalhos que eu comentei que eu tava ilegal, eu fui trabalhar para uma moça, acho que ela era do Peru, e ela não gostou muito como eu trabalhei, e era para morar e trabalhar. E como ela não gostou, ela então mandou embora, eu não tinha para onde ir. Essa família do Equador me acolheu, assim. Então ali eu aprendi a falar mais italiano, porque todas elas moravam lá há muitos anos, já tinham documento e me ajudaram muito, assim. Foram como família mesmo pra mim. Então eu aprendi muito, elas tinham estudado na Itália, falavam fluentemente e eu continuava com meu caderninho, anotações e de vez em quando eu sentava com elas e eu dizia: como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? Qual o modo certo para dizer que eu gostaria de ir ao banheiro? Então eu fui fazendo perguntas assim e fui aprendendo coisas do dia a dia. Eu lembro que eu passava muita vergonha. Uma delas nós falamos no Brasil, né? Escovar o dente. Eu não sei vocês falam escovar os dentes, eu falava escovar o dente. Aí eu falei isso em italiano, que é lavare, né? Il dente. E ela disse: ah, você vai lavar um só, tem um preferido? Então, foram inúmeras situações. Uma das que eu conto também é que quando eu tava voltando, eu fui pra Escócia. Quando eu voltei nessa época, né, já tinha documento. Quando eu voltei da Escócia, encontrei um grupo de policiais, desci em Milão. E eu queria encontrar um outro check-in pra pegar um outro voo.
Na verdade, eu ia para outra cidade, dentro da Itália. E eu pedi para um policial, né? Falei, tchau, puoi aiutarmi, né? Eu fui muito informal e perguntei, você pode me ajudar? E os italianos consideram isso mal educado, dar tchau para alguém que você não conhece. Então ele me deu assim de largada, desculpa, a gente se conhece, né? Nós não nos conhecemos. E tinham mais outros policiais, então eles começaram a rir. Então eu aconselho muito, vai viajar, estuda pelo menos um pouquinho sobre o país, anota algumas frases principais para que você não passe, né, isso que eu passei. Eu ainda tenho algumas dificuldades mesmo, né, eu falei que em 3 meses eu já falava, em 6 meses eu já me comunicava muito bem. E a outra coisa, então, assim, em um ano eu peguei fluência, mas eu convivia muito com italianos. No último ano que eu fiquei na Itália, eu fiquei 3 anos, de 2008 a 2011. No último ano eu convivia só com italiano. Eu morava na casa da minha chefe e cuidava das crianças. Então, nós conversávamos, falávamos, eu contava história para as crianças, eu ouvia muita música italiana, eu imergi muito na cultura. Acho que essa é uma coisa também importante. Quando você vai para um outro país, imergir na cultura. É imprescindível. Então, as músicas, traduções das músicas eu fazia. Se tinha alguma palavra que eu não entendia, eu perguntava. É muito importante você ser curioso para aprender um novo idioma, né? Ser curioso e não ter medo de errar, porque você vai errar, você vai passar vergonha, né? Outra vez eu falei bem assim, esse filme é muito bom. E eu falei em italiano. E questo filme é molto buono. E um rapaz começou a rir e disse, é uma comida agora, então, né? Porque eu não sabia a maneira correta de falar as coisas. E eu confesso que eu ainda estou aprendendo, né? Como não nasci falando essa língua, né? Não é minha língua principal. Então é necessário que nós tenhamos coragem, né? Para tentar falar, mesmo que erre, ser respeitoso com a cultura, respeitar, imergir na cultura, né? Chegar lá e não querer montar uma parte do Brasil, né, na cidade, digamos, no país, mas você se envolver com aquela cultura. Atualmente eu moro no Rio Grande do Sul, não é a cidade ou o estado onde eu nasci, mas cada vez que eu estou numa cidade, eu procuro imergir nessa cultura, eu procuro fazer parte dessa cultura. Eu nasci em Porto Velho, Rondônia, né? Não moro lá há muitos anos, mas então, cada vez que eu estou num lugar, eu me proponho a conhecer a cultura daquele lugar. Se você me perguntar, né? Eu sei cantar o hino do Rio Grande do Sul. Se você me perguntar as comidas típicas, eu sei dizer. Porque eu realmente, cada lugar que eu vou, eu me envolvo com a cultura daquele lugar. E como é bom você ser conhecedor. Isso te agrega, te traz cultura, né? Faz com que as pessoas te vejam com bons olhos, porque ela vê que você valoriza a cultura dela. Isso é muito importante. De repente, pra gente, né, que é estrangeiro ou que vai para outra cidade, não seja o melhor lugar ou a gente não gosta, mas se a gente tá ali, a gente precisa, né, ter amor e se envolver com aquela cultura. Por último, né, no último ano eu estudei numa escola chamada Il Centro, em Milão, porque eu queria aprender melhor. Já tinha aprendido bastante, tentava falar bastante, conversava com as crianças, não me importava, pedia para todo mundo me corrigir. E fui estudar. Estudei então nessa escola chamada Il Centro para corrigir os verbos, para corrigir a escrita, para pronunciar da melhor maneira as palavras. E foi assim então esse meu momento na Itália. E por que eu decidi voltar ao Brasil? Meu sonho sempre foi ter uma carreira, sempre foi seguir, ser uma grande, fazer parte de uma grande empresa e me desenvolver dentro dessa grande empresa. Então eu voltei para o Brasil para fazer faculdade. Na época eu tinha 20 anos quando eu fui e eu tinha só terminado o ensino médio e era meu sonho fazer faculdade. Então eu voltei para o Brasil, comecei uma faculdade, depois interrompi e comecei outra. Atualmente, né, eu sou formada em gestão financeira, pretendo fazer mais uma graduação ou mestrado, vamos ver o que se desenrola. E desde que eu voltei, sempre foi uma paixão dar aula, sempre foi uma paixão ver as pessoas se desenvolverem, sempre, meus alunos, cada vez que eu vejo eles pronunciarem de maneira correta, aprenderem a ler corretamente, ver o avanço, é muito bacana.
Então, basicamente é isso. Eu aprendi, gente, fazendo meu dicionário, traduzindo, vendo série, escutando música, pedindo para as pessoas me corrigirem, tentando escrever, tentando falar. Cada pessoa que me dava oportunidade, eu tentava falar. E essa é a minha história. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, vou responder aqui por mais um tempinho. Mas era isso. O que eu tinha para contar, como foi, né, o meu aprender italiano do zero. Até hoje eu ainda pergunto no meio das aulas se eu tenho alguma dificuldade. Eu tenho alguns amigos que eu mando, eu digo, como se diz isso? Me ajuda. Qual o termo correto? Qual o melhor termo, né, para falar isso? Então, até hoje, né, eu procuro ouvir músicas italianas, eu procuro estudar para dar aula, eu procuro escrever em italiano, eu peço para os meus amigos me corrigirem. Então, essa é a minha história. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Que era isso, assim, tudo que eu tinha para compartilhar hoje. Obrigada a cada um que entrou, vi ali a Paulinha, né? A Jaque, Érica, obrigada, Sueli, Larissa, Neuza. Ainda tem vaga para as aulas, tem mais alguns horários em aberto. Como se diz, esse filme é muito bom? O correto seria dizer, questo film è molto bello. Obrigada, Neuza. Obrigada, gente. Obrigada, Júnior. Eu vi que o Júnior entrou. Jaque, Eduardo, Alana. Obrigada, gente. Julie. Obrigada, Julie. Obrigada, de verdade. Vocês que fazem valer a pena. Eu fico feliz cada vez que vocês me dão os feedbacks e que eu vejo vocês aprendendo e que eu vejo vocês se desenvolvendo. Eu espero que vocês alcancem o objetivo de vocês, né, de aprender italiano. Como se apresentar em italiano? Tem algumas formas, mas acho que uma das mais simples seria se é uma pessoa que você... Bom, vai se apresentar, então você não conhece a pessoa. Então, de acordo com o horário do dia, né? Buonasera ou buongiorno. Io mi chiamo Marlane. E lei, como se chiama? Esperar a pessoa responder. E a pessoa falou o nome dela. Molto piacere. O piacere di conoscerla. É uma das formas, né, de se apresentar. E... é isso, gente. Obrigado, Itacir. Comenta em tudo. Tá sempre ali. Obrigada, Ana, minha aluna. Suzana. Obrigada aos meus alunos. A Bia, eu vi que entrou também. Obrigada, gente. Vocês fazem valer a pena. Cada vez que eu me sento para dar aula, vocês fazem, ou para estudar, eu penso em vocês e é muito gratificante. Não é só uma profissão que eu já exercia. Obrigada, Sueli, também amo você. Não tem se tornado só uma profissão, mas uma paixão. O professor, ele agrega, né, na nossa vida, e eu sou muito grata a todos os meus professores, aprendi muito, e acho que o professor, ele tem o poder de mudar a vida das pessoas, porque o conhecimento, ele gera isso na vida das pessoas, né? Transformação, gera cultura, gera transformação de vida. Ana, seu Paulo, Meiski, obrigada, Vitor. Gente, então é isso. Quem me conhece sabe que eu sou muito direta naquilo que eu vou falar e sou breve também. Então era isso, muito obrigada. E eu vou, para quem então ficou até o final na live, tirar um print, compartilhar dizendo eu vi a live da Marlane e tiver interesse em fazer a aula, eu vou dar 20% de desconto, tá bom? Então, tirar a foto então e colocar eu, né, vi a live da Marlane e quiser fazer, eu vou dar 20% de desconto então na aula ou no curso, enfim. Vou fazer melhor. O primeiro que quiser então, né, fazer e fechar, eu vou dar 50% de desconto. Como ficou até o final, me aguentou ouvindo, contando as minhas histórias, seria isso. Então, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada, Vero. Obrigada a todo mundo. Um beijo, gente. Eu encerro por aqui. Uau.
O bom é que eu não sei onde desligar. Aprendi!